Bom dia a todos. Nós, leigos, sabemos muito pouco das coisas que aconteceram dentro da Igreja Católica e poucas pessoas realmente conhecem o verdadeiro sentido de tudo que foi nesses 2 milênios acontecido dentro da Igreja. Nós tivemos nesses 2 milênios, de Pedro até João 23, nós tivemos 262 papas. Até então, aparentemente, ninguém nunca tinha falado sobre estes 262 papas, dos quais apenas 75 deles foram santos. E como pode uma igreja preparada, com tantas formas de ensinamento, e no primeiro milênio nós tivemos 54 papas. Em apenas no primeiro milênio tivemos 70 papas santos e no segundo milênio apenas 5. E é interessante ver como no Apocalipse falam das 7 igrejas, e dessas 7 igrejas, uma é destacada como a igreja de Tiatira, onde é permitida que a Jezabel infiltrasse dentro dela. E como nós, leigos, temos pouco conhecimento destas coisas que foram acontecidas dentro da igreja, e a gente hoje depara com tanta expectativa de pessoas falando sobre os últimos dias, mas o conhecimento da realidade de tudo que está para acontecer, pouca gente fala, porque não é as pessoas que querem saber do verdadeiro dia, mas é Deus que indica quando tudo é para ser entendido. Como no capítulo 12 de Daniel, nós temos a indicação que muitos passarão pelos olhos e tirarão muita ciência, mas os ímpios nunca vão compreender o que Deus tem destinado para aqueles que são considerados, indicados para os últimos dias. Por isso, eu, humildemente aqui com o meu silêncio, em que passei toda a minha vida, todo o meu tempo aqui, pedindo a Deus, clamando para que Ele não abandonasse os penitentes que sofrem por falta de informações, por falta de amor dos encarregados, que ficaram como encarregados de
pregar o evangelho a toda a humanidade. Aí vem um penitente há 57 anos, isolado num canto do mundo, fazendo súplica a Deus para que pudesse entender essa dificuldade que é as histórias contadas e pregadas pelo mundo, e dentro dela tivesse uma pessoa que falasse a verdadeira verdade dos últimos tempos. Por isso, eu hoje tive a oportunidade de entender e conhecer a história da Igreja Católica, dos 262 papas até João 23, e quanto prevaleceu foram 75 santos e 187 não aprovados pela santidade. E aí não cabe a mim julgar porque isso aconteceu, mas a Deus, que é o Criador de todas as coisas. E eu tenho passado aqui algumas frases das profecias que eu aprendi. No mês de outubro, quando o padre Cícero se achava em Salgueiro, estado de Pernambuco, por decreto do Santo Ofício, que ele impôs sobre pena de excomunhão, a retirada de Juazeiro dentro do prazo de 10 dias. E caso não saísse, neste prazo ficava excomungado, reservado ao Papa, em face dos documentos apresentados ao Santo Ofício pelo bispo Dom Joaquim, bispo do Ceará, informando de modo tão grave o fato da Eucaristia ocorrido no Juazeiro, que isolou o padre Cícero dos direitos de sacerdote, que se submeteu com obediência completa. Neste tempo, vim eu ao Juazeiro pagar uma promessa que havia feito à Virgem das Dores. Cheguei às 6 horas da tarde e não conhecia ninguém. Ali pedi agasalho em uma casa de frente aberta para a Rua São Pedro, aonde passei 3 dias. Pouco antes da meia-noite despertei pela visão de um sonho aflito, no qual vi o padre Cícero crucificado. Despertei como que aquela visão fosse uma realidade e segui para a igreja. Ao chegar à igreja, refleti e disse a mim mesmo: que loucura é esta minha vir à igreja esta hora por causa de um sonho? Mas como já vim, vou rezar o ofício de Nossa Senhora e volto e vou dormir. Chegando até a porta principal da igreja, ajoelhei-me e comecei a rezar o ofício. Na segunda coluna, uma voz clara e visível começou a me falar de modo seguinte: eu sou a voz da luz e da verdade, e contra mim se levantou o poder das trevas e a maldade da calúnia. Manifestei a luz e a verdade no mistério da Sagrada Eucaristia, mostrando o testemunho da fé na terra. Satanás, o pai da mentira e do ódio,
manifestou o ódio e a maldade da calúnia contra mim para destruir a fé e confundir a verdade, e fulmina até o fim do combate toda a sorte de maldade e calúnia, e ultimamente levantará fogo e ferro contra a luz e a verdade. Porém, este fogo e ferro e sangue, vou dar testemunho da luz e da verdade, e vou castigar o inferno e confundir a Satanás e a soberba humana com uma segunda redenção que o inferno não esperava e nem os próprios anjos sabiam. É um mistério, é um segredo que estava reservado e guardado para o fim do mundo, no último combate. A soberba e a maldade humana nunca se conformam com os decretos divinos, porém, debalde combate o inferno e em vão pelejam os poderes humanos contra o poder divino. A transformação da Eucaristia em sangue é um fato real e divino, é um brado de Deus na terra, é o testemunho da palavra do Redentor dos homens. Eu então perguntei: se assim é, como a Santa Sé condenou estes fatos? A resposta foi esta: a Santa Sé não condenou o testemunho da verdade, condenou sim a maldade da calúnia, nascida do ódio, e Satanás e da soberba humana contra Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Esta condenação contra os fiéis é nula diante de Deus, porque foi dada esta sentença em um tribunal humano, sujeito a engano, e por esta razão não tem confirmação divina. Jesus Cristo não podia condenar a Sagrada Eucaristia, porque seria condenar a si próprio e desmentir as verdades que afirmou neste mistério na véspera de sua morte de cruz. Os encarregados de Cristo na terra, com a negação da verdade e a perturbação da fé, e isto dura até que Deus mande um vento que leve as folhas e deixe as pedras. As trevas tomarão o lugar da luz, a mentira o lugar da verdade, o crime o lugar da justiça, até que Deus expulse tais poderes, os lobos vestidos de cordeiro trazem para enganar zelo sem caridade, penitência sem fruto e obediência sem humildade. Jesus Cristo diz: se os encarregados de Cristo tivessem conservado a fé e a obediência como lhe foi ordenado, não me tinha desconhecido e negado a autoridade de Cristo na terra, enganada por Satanás, não quis se conformar nem aceitar o testemunho de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia e o brado de Deus na terra. Jesus Cristo na Eucaristia foi levado pelos caminhos da calúnia e recusado e condenado na missão do Redentor do mundo. Respeito à pessoa e vida e morte do Padre Cícero, ouvi o seguinte: a vida e a morte do Padre Cícero
é um retrato fiel de Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, mas imita Jesus Cristo na vida e na morte. É um enviado da luz que dá testemunho da verdade e da fé. É precursor que prepara os caminhos para o grande e tremendo dia do juízo final. O Padre Cícero será a vítima do ódio e da calúnia. Um novo Herodes se levanta contra ele. Um segundo Pilatos lhe dá a sentença de morte. O ódio contra o Padre Cícero vem do inferno e não tem remédio. E depois da sua morte, Juazeiro será chamado Nova Jerusalém. O que te mostrei pela visão do sonho é uma realidade da verdade. O ódio e a soberba dos inimigos do Padre Cícero não suportam ouvir falar nisto. Jesus Cristo diz: este é o último combate que Satanás tem de dar contra mim e contra a fé. Por ser o último, é o maior de todos que tem havido, e previno aos soldados para este combate que se arme com a devoção do rosário e se fortifique com a Sagrada Eucaristia, que terão certa a vitória. O inferno vai vomitar na terra o furor do seu ódio contra Jesus Cristo, contra a fé e a Virgem Santíssima. Jesus Cristo diz: estas poucas gotas de sangue que mostrei na Eucaristia fará correr rios de sangue no século XX, em testemunho da verdade e da fé, com o sacrifício da própria vida, porque o ódio de Satanás, a maldade e a soberba humana fazem réu de todos os crimes diante dos tribunais humanos. Porém, o céu dará testemunho de sua inocência na terra. A negação da verdade e da fé fazem os encarregados de Jesus Cristo na terra. Faz o martírio do Padre Cícero e de um grande número de mártires. Jesus Cristo diz: há duas famílias na terra, uma da mulher e outra da serpente, e vai ser separada uma da outra. O Padre Cícero é o fundador da Nova Jerusalém no Poente, anunciada e edificada nos últimos tempos, e vi levantar-se no Poente uma nuvem em forma de uma igreja e outra no nascente, e navegado uma e outra se encontraram no meio do céu e formaram uma só. E me foi dito que aquele símbolo indicava o triunfo, a união da Nova Jerusalém com a Santa Sé. O inferno e a maldade humana pode perseguir, perturbar as obras de Deus, porém não pode confundi-la e nem impedi-la. Dito estas coisas, me falou outra voz contradizendo e descrendo o mistério da Sagrada Eucaristia, dizendo que não havia fé e nem o mundo tinha fim, e levantou-se uma força estranha contra mim para me obrigar a gritar em público:
que não havia fé e nem Jesus Cristo estava realmente na Eucaristia, e só fui vencido e não fui vencido porque a voz que me falou primeiro me animava dizendo: há fé e antes morrer do que negar a fé. Foram 3 dias de combate que a aflição da minha alma não me permitia dormir. Foi então que eu vi estas palavras: se arma com a devoção do Rosário da Santíssima Virgem, que esta devoção confunde e vence o inferno. E logo fui tirando o rosário para rezar, quando uma mão oculta me deu um grande soco no braço, que quebrou o rosário. Porém, isto não me fez deixar de rezar, e antes de findar o rosário, tinha se afastado de mim esta força estranha que parecia me vencer. Porém, amigos, é isto que eu tinha para fazer no dia de hoje, com esta força que tem para os destinado para os que esperam. E eu, mesmo com minha fragilidade, tenho passado para vocês, e que alguém que aceite e ouça este vídeo tenha certeza que não tem mentira em tudo isto que foi falado aqui neste momento, porque não tem necessidade de mentir, e a mentira não faz parte da verdade. Então, estou feliz e agradecido por fazer este vídeo, apesar de ser um pouco longo, mas é de grande proveito para todos. Tenham todos um feliz domingo. Salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens, e que deu àqueles que rezam o rosário o direito de ser perdoado. Tenham todos um feliz domingo abençoado por Deus.